Olá, irmãos. Nós estamos aqui domingo, dia 20, há poucos dias do Natal. Na próxima semana, quinta-feira, nós comemoramos o Natal. E nós começamos na semana passada com esse tema, o maior acontecimento de todos os tempos. E nós falamos sobre as profecias que no livro de Mateus traz sobre o nascimento de Jesus. Nós percorremos ali as profecias e falamos um pouco da atitude de Maria ao olhar para o anjo, ao receber o anjo, e diante do anjo ela se prostrar e aceitar de maneira incrível, né? E nós vimos que como Maria também tinha conhecimento e procurou conhecimento mesmo numa época onde ela não tinha condições de aprender, de ter esse conhecimento. E com essa mensagem nós nos encorajamos a dar o nosso melhor para poder conhecer mais a Deus, né? E hoje nós vamos continuar na segunda e última mensagem que antecede o Natal, o maior acontecimento de todos os tempos. E hoje nós vamos entrar propriamente dito no nascimento de Jesus. Nós vamos falar sobre os acontecimentos que permearam o nascimento de Jesus e aprender tirar lições para nós desses acontecimentos. E basicamente o que eu quero estudar com vocês hoje é exatamente se esse acontecimento do nascimento de Jesus fosse hoje, nos dias de hoje, se fosse hoje, qual seria a sua reação? Qual a reação nós teríamos, eu e você, se nós fôssemos personagens do acontecimento do nascimento de Jesus hoje? E nesse tempo de hoje eu quero ver com vocês três atitudes possíveis que nossos corações podem ter diante do nascimento de Jesus. Então, eu queria que vocês fossem comigo em Mateus. Nós vamos hoje entrar no livro de Mateus e vamos ler basicamente o acontecimento, como foi o acontecimento do nascimento de Jesus. Então, desde o capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos lá, Mateus, capítulo 2, versículo 1. Queria que vocês lessem comigo. Diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder e como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe,
durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Sabe, essa história onde nós vemos aqui Mateus relatando os detalhes do nascimento de Jesus. E eu quero tirar com vocês aqui, após ler esse texto, tirar algumas lições para nós, sobre 3 atitudes que nós podemos ter diante do nascimento de Jesus. Os personagens que estão aqui nessa história, eles vão reagir ao nascimento de Jesus de 3 maneiras diferentes. E eu queria que você tentasse enxergar hoje qual é o seu coração, como você está reagindo hoje diante do nascimento de Jesus. Tenho certeza que uma das 3 você vai poder se identificar. Primeira reação de ódio e repúdio. Ódio e repúdio. Então, para a gente discutir um pouco sobre essa reação, nós vamos ter que entender um pouquinho sobre esse personagem que aparece logo no começo do texto, Herodes. Herodes foi o rei que viveu de 37 a.C. até mais ou menos 2 ou 3 anos depois de Cristo. Herodes, só para nós entendermos, voltarmos um pouco na história, quando você termina o Antigo Testamento, no livro de Malaquias, você terminou de ler o livro de Malaquias, quando você vira a página, já é o Novo Testamento. Só essa virada de página na história tem 400 anos, ou seja, 400 anos de história que não está lá na Bíblia, que a Bíblia se cala. Mas se você for recorrer à história mesmo, né, da humanidade, você vai ver que depois, quando Miqueias faz o último relato, ali eles estavam vivendo sobre o domínio ainda dos babilônios. Logo em seguida os persas dominam e se torna um grande reino que domina toda aquela região. Depois do domínio persa, eles são tomados pelos gregos, e os gregos dominam também por muito tempo aquela região. E depois o Império Romano. E no Império Romano, Herodes foi um dos grandes nomes. Herodes foi o rei nessa época do Império Romano, onde ele foi muito conhecido pela sua tendência megalomaníaca. Ou seja, ele foi um grande construtor. As grandes obras daquela época foram feitas por Herodes. A restauração do templo, a grande reforma do templo, a última, foi Herodes quem fez. A construção do porto, que tinha ali um porto internacional, foi Herodes quem fez. E grandes outras obras grandiosas. Herodes era um excelente administrador. Só que ele tinha um problema. Ele morria de medo de perder o poder. Ele morria de medo de ser trocado, de perder o seu posto de rei, de ser colocado de lado, de ser
de roubarem dele o trono de rei. Tanto é que ele tinha tanto medo de perder o poder, que Herodes matou os seus entes queridos que o ameaçavam. Sabe, Herodes casou-se 9 vezes, e a sua esposa preferida chamava-se Mariana, e ela tinha filhos, e um dos filhos, 2 desses filhos começaram a exercer o papel de sacerdote, e eles estavam se destacando muito, estavam crescendo muito na arte de administrar. Herodes se sentiu ameaçado, mandou matar os 2. Mais tarde, a sua sogra, mãe de Mariana, também, ela começou a dar muitos palpites para Herodes, chamando Herodes a contratar, a empregar, a colocar, dar cargos, né, para seus parentes. E Herodes, com medo de uma ameaça deles, manda matar a sogra, e depois manda matar outros entes queridos dele. Ou seja, e por final, Herodes manda matar a sua esposa Mariana. Então, assim, qualquer um que ameaçava o poder, que ele se sentisse ameaçado, ele mandava matar. Quando nós lemos essa escritura, que fala que, no texto que nós lemos aqui, que fala que Herodes ficou perturbado em Jerusalém também, o povo de Jerusalém sabia dessa situação, sabia do coração perverso de Herodes, e tinha medo das represálias. Então era nesse contexto que aparece a ideia de Jesus. Jesus ameaçou Herodes, ele se sentiu ameaçado por Jesus. Interessante isso, porque Herodes, ele tinha essa insegurança, e ele ficou sabendo do nascimento de Jesus, e ele no Mateus 2, versículo 3, fala que quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Quando ele ficou sabendo do nascimento de Jesus, ele ficou perturbado, e toda Jerusalém também. Ou seja, Jerusalém tinha medo das represálias de Herodes, como eu falei. E o que ele fez então? Aí ele faz um plano. Herodes faz um plano. Lembra, nós estamos falando aqui da reação de repúdio. Herodes representa hoje para nós essa reação de repúdio ao nascimento de Jesus. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas quando Herodes percebe, ele faz um plano. E olha só, no capítulo 2, versículo 4, que nós já lemos aí, fala assim: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Aí fala aqui, continuando: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Olha o que ele faz aqui. Ele, sabendo da ameaça de Jesus, ele vai buscar informação na fonte. Ou seja, ele reúne os escribas, que eram os entendidos de Bíblia da época, e ele fala para eles: olha, faz uma pesquisa aí, e me informa aonde vai nascer esse Messias. Ou seja, ele foi procurar, ele foi querer saber, mas com um coração de repúdio. Essa escritura que está agora na tela, Mateus 2, versículo de 4 a 6, que fala de Belém, que seria em Belém, é a profecia lá de Miqueias, que nós falamos na semana passada. E é interessante porque os escribas sabiam aonde que ia acontecer. E informa Herodes. E Herodes tinha esse repúdio, querendo saber para matar Jesus. Continuando, quando os magos, esses homens que veem a estrela, chegam lá em Jerusalém e vão falar com Herodes,
Herodes os envia, chega para eles e fala: olha, vão lá, como está escrito aqui em Mateus 2, versículo 8. Envia-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Olha o coração ardiloso aqui de Herodes, enganando, até vestindo uma carapuça de religioso aqui, para ludibriar aqui esses homens que estavam lá, para realmente querendo conhecer, saber onde estava nascendo o Messias. Ele usa esses homens como se fossem detetives para ele, com a intenção de matar Jesus, né? No versículo 13, diz assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a vocês, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Deus estava protegendo aqui Jesus. Quando Deus faz um plano, Deus executa esse plano. E Deus estava guardando para que o plano dele acontecesse, como as profecias estavam afirmando. Ou seja, quando Deus promete, nada pode impedir. E foi o que Deus fez aqui, através de um sonho. Apareceu a José e falou para José: vai lá para o Egito, porque Herodes está querendo te pegar. E continuando, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Olha que interessante aqui, ele fica irado, ele se sente enganado e ele aplica a sentença de morte para as crianças daquela região. Então, voltando aqui para entender o coração de Herodes, esse homem que se sentiu ameaçado e odiou Jesus. E trazendo para nós hoje, Jesus, ele é o homem mais amado. Como nós vimos na semana passada, nós celebramos o aniversário de Jesus. Daqui a alguns dias vamos comemorar o Natal, que é o aniversário de Jesus. E como eu falei para vocês, nenhum outro homem, nenhum outro líder de qualquer religião, ou qualquer outro homem que já existiu, se comemora o aniversário depois que morre, de alguém que está morto. Nós comemoramos o aniversário de Jesus porque ele está vivo. Jesus está vivo, por isso nós comemoramos o aniversário de Jesus. Mas também Jesus é um dos homens mais odiados no mundo. Mas como assim Jesus pode ser odiado? Porque a mensagem de Jesus, ela causa incômodo. Assim como Herodes se sentiu incomodado, sentiu ameaçado por Jesus, hoje Jesus também incomoda e ameaça muitos corações. Por quê? Porque Jesus pregou amor. E quando se fala de amor, quem tem ódio se sente ameaçado. Quem mantém o ódio no coração não gosta de ouvir que tem que amar. Odeia quem ama. Jesus pregou sobre honestidade. E quem é desonesto odeia a honestidade. Odeia, se incomoda com alguém honesto. Jesus pregou sobre a verdade. E quem mente odeia a verdade. Jesus pregou sobre ter uma vida pura. E quem vive na imoralidade, na impureza, odeia quem vive na pureza. Porque a vida de alguém que está na pureza acaba mostrando que a vida dessa pessoa que está na impureza está errada. E por aí vai. A mensagem de Jesus, ela incomoda. Ela incomoda. Sabe, para quem é cômodo, se sente ameaçado para quem está dando o melhor. E por aí vai. A mensagem de Jesus, ela incomoda. Assim como Herodes ficou incomodado aqui, ficou ameaçado. A segunda reação que nós podemos ter com o nascimento de Jesus é a reação de indiferença. Agora não.
Sabe, não está aí no livro de Mateus, mas está no livro de Lucas, no versículo 7, que você está vendo agora na tela. Diz assim: e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha que interessante. Por que essa ideia do agora não? Porque Jesus chegou, no nascimento de Jesus, nós vemos aí que a Maria e José tiveram que sair da Galileia para Belém. Essa viagem, mais ou menos 100 e poucos quilômetros, alguns falam 120 quilômetros, outros falam 150 quilômetros, mas foi uma viagem cansativa, uma mulher grávida de 9 meses, andando no jumento. Imagina isso. Chega na cidade, em Belém, talvez porque Belém também não conhecia quem era Jesus, seja lá qual era o motivo, mas chega em Belém, uma mulher grávida de 9 meses, não encontra lugar nenhum para se hospedar. Isso beira a crueldade, ou seja, ninguém deu espaço, ninguém deu um lugar decente para Maria e José ter Jesus. E aí eles foram dar à luz numa estribaria, num lugar sem a honra, um lugar muito pobre. Sabe, quando nós falamos da agora não, nós pensamos nessa situação lá de Belém. Belém, a cidade pequena, estava cheia, era uma correria para lá, as pessoas naquela época, nesse recenseamento, correndo para lá e para cá, não tinham espaço para hospedar Maria. E isso trazendo para nós, nos dá a ideia do que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje numa correria de trabalho, trabalhando, a nossa vida é uma vida corrida. Há tantas coisas que nós temos que nos ater na vida, não é mesmo? E há um perigo da gente toda hora falar: agora Jesus não, na minha vida. Agora não. Agora eu sou jovem, eu tenho que curtir minha vida, eu tenho que estudar, então eu não tenho tempo para Jesus agora, deixa para depois. Eu tenho que trabalhar agora, acabei de casar, eu tenho que construir minha vida, tenho que comprar minha casa, tenho que educar meus filhos, pagar uma escola para meu filho. Não, agora Jesus para mim não dá agora. Agora já estou velho, eu preciso cuidar da minha aposentadoria, eu preciso comprar meu sítio, eu preciso construir o local de descanso agora, e agora não. E aí, o que acontece? Com a correria da vida, do dia a dia, nós vamos empurrando Jesus para fora da nossa vida. E até mesmo para você que talvez se enxergue como um cristão, e aí no meio da pandemia, hoje nós temos uma situação tão delicada porque não podemos nos reunir, estão aqui de novo fazendo essa mensagem, uma mensagem que foi gravada para chegar até vocês. Eu estou aqui diante da igreja vazia, porque nós realmente temos essa questão da pandemia e tudo mais. Mas eu fico triste de ouvir, de ver algumas pessoas que, por não ter mais vindo à igreja no domingo e estar aqui, preencheram o domingo com outra coisa, com trabalho, com outras atividades, e mal tem tempo para ouvir o culto. No domingo passado nós fizemos um acordo para que nós assistíssemos juntos pela manhã, às 10h30, esse culto, para termos o espírito de união. Mas alguns, talvez, estão deixando isso para depois, para mais tarde. Se você está ouvindo essa mensagem depois desse horário, eu quero alertar você. Será que você não está deixando Jesus de lado, assim como os beleianos, né, de Belém, estavam deixando Jesus, empurrando Jesus para fora da vida, da cidade? Será que também o coração não está empurrando Jesus para fora da sua vida? Sabe essa figura de Jesus e Maria na hospedaria, não tendo um local na hospedaria e ficando numa estrebaria, essa ideia do agora não, será que não estamos deixando Jesus
na estrebaria do nosso coração? Essa é a segunda atitude de pessoas ao redor, essa atitude dos beleianos, de deixar Jesus, agora não, deixa para lá, não tem espaço, não tem lugar, porque a vida está tão corrida que não tem lugar. Sabe, dentro dessa segunda atitude de indiferença, nós vemos também a figura desses homens aqui, desse homem que você vai ver na tela agora, que eram os escribas. Esses homens, olha que interessante, quando Herodes vai buscar na fonte, ele chama os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os teólogos daquela época. Eram os homens entendidos de Bíblia. Eram os homens que entendiam da religião, que estudavam ali. Eles estavam estudando, eles sabiam da mensagem. Tanto é que quando Herodes quer saber profundamente, procura eles. E eles explicam. Eles vão lá estudar. Eles falam, o Messias vai nascer em Belém. E Belém ficava a 7 quilômetros de Jerusalém. Dava para ir a pé. Meia hora de caminhada, 1 hora de caminhada, para chegar em Belém. Olha só, do lado ali. E aí os escribas eram esses homens do conhecimento. E eles também, quando os magos vêm para Jerusalém, eles vêm atrás dos escribas, porque eles queriam saber detalhes. Ou seja, a fonte do conhecimento estava lá na mão desses homens, na mão dos escribas, esses homens da religião. Mas sabe, esses homens leram, sabia que o Messias ia nascer, sabia que era ali do lado de onde eles estavam, e eles não foram lá. Eles não foram atrás de honrar Jesus, de louvar Jesus. Ou seja, tinham conhecimento, tinham a teologia, mas não tinham compromisso, não tinham coração, não tinham a paixão sobre Jesus. Sabe, eu fico entristecido quando eu vejo homens ou mulheres que se aprofundam no conhecimento bíblico, se aprofundam no entendimento bíblico, e ao invés de ficarem mais apaixonados por Deus, ficarem mais dedicados a Deus, acabam se deixando levar pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência, e se tornam pessoas orgulhosas, pessoas empacadas, porque se acham que conhecem, acham que sabem mais do que outros, quando na verdade o entendimento, o aprofundamento em cima do conhecimento da palavra de Deus deveria trazer mais ânimo e vontade de querer servir a Deus. Esses homens, mais tarde, esses escribas, foram os homens que se levantaram contra Jesus, que levaram Jesus para a cruz. Ou seja, entendimento, conhecimento sem coração não vale nada. Na minha caminhada de 30 anos como cristão, já vi vários homens e mulheres que foram fazer teologia e ficaram com o coração endurecido, com o coração orgulhoso, com o coração achando que sabia alguma coisa, e se afastaram de Deus. Então, se você está aqui hoje me vendo hoje, me assistindo hoje, e você tem crescido em conhecimento, use esse conhecimento para você se tornar mais humilde. E para que esse conhecimento leve você a servir a Deus de uma forma mais abundante. E não se tornar como esses homens que se tornaram indiferentes, apesar de saberem. Belém estava a 7 quilômetros de lá. Eles não foram lá. E agora a terceira e última atitude que nós podemos aprender aqui desse acontecimento do nascimento de Jesus, que é a atitude desses magos, que não eram 3, a Bíblia não fala. A Bíblia também não fala que eles eram reis, fala que eram magos. E eles chegam, vem uma estrela. Provavelmente esses homens eram homens que eram estudiosos da astrologia,
e eles seguiram uma estrela. Provavelmente também por causa da profecia que existia em Números, e eu quero ler com você Números 24, versículo 17. Olha essa profecia que Balaão fala quando ele vai para Moabe, para o rei de Moabe, falar com o rei de Moabe. Ele diz assim: eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará os frontes de Moabe e os crânios de todos os descendentes de Sete. Olha, isso aqui foi escrito há milhares de anos atrás. E esses magos, eles não eram eruditos da Bíblia. Eles não eram como esses escribas. Mas eles foram guiados, talvez por uma profecia e talvez pelo curto conhecimento que eles tinham, mas eles foram atrás. E é interessante porque eles foram atrás para saber, eles foram na fonte. Onde eles foram? Foram para Jerusalém. Ou seja, vamos saber, vamos perguntar para quem sabe, vamos atrás das pessoas que são entendidas de Bíblia para nos falar onde vai nascer o Messias, que nós queremos ir lá e nos prostrar diante dele. Foi o que esses magos fizeram, esses homens, esses pastores fizeram. Eles foram a Jerusalém porque eles queriam entender. Tanto é que Herodes fala com eles, a cidade fica sabendo que esses homens estavam lá perguntando. Herodes vai lá e conversa com eles para enganá-los, para saber também, para querer eliminar Jesus. Mas Deus protege. Mas eu queria que você enxergasse o coração desses homens, que apesar de ter um conhecimento limitado, eles foram atrás. E depois eles chegam, eles seguem a estrela. E eles chegam diante de Jesus e o adoram. E os homens que tinham conhecimento não fizeram isso. Os homens que tinham conhecimento, eles não foram. Sabe, isso me faz lembrar um pouco do que Paulo falou para os judeus. Quando Paulo estava tentando falar com os judeus sobre a atitude arrogante deles de religiosidade. E aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 19, Paulo falando para os judeus: você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Olha, essa é a responsabilidade de quem conhece a Bíblia. Sabe, se eu e você somos discípulos de Jesus, e as pessoas vêm procurar Deus através de nós temos que ter isso aqui deve ser nosso lema. Como a Bíblia está dizendo aqui: guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Ou seja, nós somos isso. A nossa vida deve ser uma Bíblia viva, para ensinar as pessoas o caminho de Jesus. Infelizmente, os escribas, os homens eruditos da época, não fizeram isso. Muito pelo contrário. Tanto é que Paulo, continuando aqui no versículo seguinte, no versículo 24, ele fala: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ou seja, estava falando para os judeus: olha, por causa do mau exemplo de vocês, o nome de Deus está sendo blasfemado. Olha a responsabilidade. Você que é um discípulo, olha a responsabilidade que nós temos de sermos esses condutores, esses apresentadores da mensagem de Deus, do Evangelho. De chamar a responsabilidade para a nossa vida, de sermos Bíblias vivas. Esses homens, esses magos, eles chegam lá diante do Messias. Eles levam 3 presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro, porque eles estavam reconhecendo que Jesus era rei. E os reis, quando visitavam outros reis, quando alguém ia visitar um rei, ele queria agradar aquele rei, ele levava ouro. Incenso, porque só um Deus poderia ser oferecido incenso. Eles estavam reconhecendo que Jesus, aquele bebê, era Deus, era o Filho de Deus. E mirra, que era usado para embalsamar os corpos.
Ou seja, eles estavam reconhecendo ali que aquele menino iria morrer pelos pecados da humanidade. E veja bem, eles se ajoelham diante de Jesus. Eles não se ajoelham diante de Maria. Eles não se ajoelham diante de José. Eles não se ajoelham diante dos animais. Eles se ajoelham diante de Jesus. E hoje, as pessoas se ajoelham diante de tantas coisas. Adoram até a vaca, adoram animais, tem gente que adora imagens, pessoas que adoram outras coisas, insetos e tudo mais. O ser humano tem uma gama de coisas que adoram, quando na verdade o único digno de adoração é só Jesus. Foi o que esses magos fizeram, eles se ajoelharam diante de Jesus. Apesar do pouco conhecimento que eles tinham, conhecimento que eles tinham, mas tinham um coração, os levaram a agradar a Deus e a honrar a Deus, de maneira que a história deles está registrada até hoje na Bíblia. Por isso eu falo, você que está me ouvindo, você conhece pouco, olha, tem tempo, você pode conhecer mais, mas o que você já conhece, você já pode dar glórias a Deus. Você já pode honrar a Deus com o conhecimento que você tem. Foi o que esses homens fizeram. E ofereceram. Então veja bem, pessoas simples, esses homens saíram do Oriente, a Bíblia não precisa muito onde era, mas do Oriente, provavelmente dias e dias de caminhada, pegando sol, forte deserto, frio, perigo de animais selvagens e tudo mais, para ver Jesus, para honrar Jesus. Enquanto os escribas, que eram os homens da religião, estavam lá, no seu conforto, a 7 quilômetros de Belém, e não adoraram a Jesus. Sabe, esse último coração desses magos é o coração que eu e você devemos buscar de ter com relação ao Natal, com relação ao nascimento de Jesus, com relação à adoração a Jesus. O nascimento de Jesus é o maior acontecimento de todos os tempos. Porque o Filho de Deus veio a esse mundo viver aqui conosco, pisou nesse chão. Nós temos a honra de celebrar o aniversário dele nos próximos dias. Pensando nessas 3 reações, qual é a sua reação hoje? Seja honesto com você mesmo. Qual é a sua reação? Diante do Natal, diante desse acontecimento mundial, que nenhum outro acontecimento, nenhum outro líder mundial, nenhum outro líder de religião, nenhum outro líder da história se comemora o aniversário todo ano de maneira mundial, como Jesus. Qual é a sua reação? Você tem a reação como a de Herodes? Porque a mensagem de Jesus, ela desafia você a largar o pecado, e isso te irrita? Isso te gera repulsa e desculpas? Ou você tem a atitude como a dos beleianos, ou como a dos escribas, que colocaram Jesus para fora, os beleianos colocando Jesus para fora, quase que expulsando, quase que deixando eles para fora da cidade, deixando para fora do coração, não tendo espaço, não tendo tempo, não tendo reservando um espaço para estar com Jesus, para estar com a igreja, para estar com seus irmãos, com os cristãos, ou até mesmo orgulhoso porque sabe um pouco mais, e isso tem dado arrogância e desprezo. Ou a última reação, que é a mais que nós desejamos ter, nós deveríamos desejar ter, como desses magos, que apesar do pouco conhecimento, que apesar de ter alguns indícios, eles não tinham a Bíblia, mas eles tinham algumas coisas que estavam direcionando, e Deus os conduziu. E que é interessante que Deus, os inimigos de Herodes morreram. Herodes morreu, os inimigos de Jesus morreram. Herodes morreu e ele pôde voltar. Ou seja, os inimigos de Jesus morrem, mas Jesus está vivo. Jesus continua vivo. E esses magos honraram Jesus. Se colocaram, deram suas ofertas.
ofertas valiosas. Se nós honramos Jesus, nós damos nossas ofertas com alegria para honrar o nosso Deus. Que esse seja o nosso coração nesse Natal, o coração desses homens, desses magos que foram com humildade se prostrar diante de Jesus, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, e honraram Jesus. Então, nos próximos dias que você vai comemorar o Natal na sua família, vai comer com seus familiares, vai estar junto, lembra, honra Jesus com a sua vida. Vamos imitar o coração desses magos e ter essa atitude de reverência a Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder comemorar o Natal, Pai, essa data que o mundo inteiro comemora. Alguns nem sabem por que comemoram, Deus, mas obrigado que o Senhor nos dá a clareza para nós, somos cristãos. O Senhor nos dá a clareza do que nós estamos comemorando. Muito obrigado, porque esse foi o maior acontecimento de todos os tempos, Senhor. O acontecimento da vinda do Filho de Deus aqui nessa terra, para viver conosco aqui, Deus, para dar o exemplo, para morrer por nós. E esse nascimento foi tão glorioso, Pai, e a maneira como que Jesus veio para nos ensinar as verdades do Senhor. Dá-nos um coração como o desses magos que foram visitar Jesus, de se renderem, de querer conhecer, procurar saber. Eles voltaram depois por outro caminho, isso indicando também que quem conhece o Senhor, quem conhece Jesus, não volta pelo mesmo caminho que veio. O Senhor muda a nossa vida. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor fez isso na minha vida, tem feito na vida de tantas pessoas, Pai. Esse ano tem sido um ano de provações, mas o Senhor tem se demonstrado um Deus amoroso para conosco. Muito obrigado, Deus. Tira de nós o coração de indiferença, o coração de repulsa, ou qualquer outra atitude que não seja a de prostrar e de querer conhecer mais o Senhor. Agradecemos o Senhor, Pai. Dá-nos um ótimo tempo de Natal, de comemoração do Natal, com as nossas famílias. Nós honramos o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Feliz Natal para vocês, para todos vocês e suas famílias. Que Deus abençoe esse Natal com muita saúde. Que o próximo ano seja um ano abençoado para todos nós. Feliz Natal para vocês.